Amém? Louvado seja o Senhor. É um prazer para mim estar aqui junto com vocês nesse primeiro webinar daqueles que cuidam dos adolescentes na nossa região. Realmente o que Paulo falou para Timóteo, está em 1 Timóteo 4,16, ele falou: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, que nós podemos chamar de ensinamento. Tem cuidado de ti mesmo e do ensinamento. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Realmente estar diante dos irmãos que cuidam de adolescentes é um prazer para todos nós. Por um lado, essa fase da adolescência, como sempre foi rejeitada pela sociedade pelo fato de adolescente ser sempre encarado como aborrecente, aqueles que têm esse dom, como nós que estamos aqui, da minha parte e também vocês que estão nos acompanhando nesse momento, têm o prazer e a graça especial de cuidar dessa geração, infundindo-lhes a vida de Deus. E isso redunde em graça e mais graça para todos nós. Quanto maior o seu comprometimento em cuidar dos adolescentes, maior é o tamanho da graça que Deus vai dispensar para vocês. Quis Deus, pela sua infinita misericórdia, que eu estivesse fazendo esse vídeo aqui para vocês em Patos. Por quê? Foi aqui onde tudo começou, o meu cuidado com adolescentes. E hoje eu posso testemunhar para vocês que aqueles adolescentes que eu cuidei no início desse século, há quase 20 anos, mais ou menos 15 anos, hoje são jovens comprometidos com o encargo do Senhor, servindo a igreja, ali também que conseguiram, terminar os seus estudos e hoje já serem profissionais liberais no mercado, e aí poderem também completar a carreira deles. Isso me traz uma grande satisfação de estar, de um dever cumprido, daquilo que Deus me comissionou. Mas o meu encargo não parou por aí. Até hoje e até a volta do Senhor, eu continuarei nesse encargo de estar suprindo os adolescentes. E quero aproveitar essa minha participação nesse evento para encorajar cada um de vocês que tenham mais fidelidade ao Senhor, cada vez mais comprometimento em cuidar dos adolescentes. Cuidar de adolescentes é ter um cuidado como de pai. Eu fiquei muito feliz que essa semana eu estava em determinada reunião e falei que tinha 3 filhas. E um adolescente interrompeu e falou: Chico Zé, não fala que você tem 3, você tem muitas filhas e muitos filhos espirituais. Então aquilo trouxe um regozijo e uma alegria para mim, porque mostra que o meu serviço é um serviço de fato como pai. E aí eu encorajo a cada um de vocês que tem esse encargo, que tem essa função e que tem esse dom e esse ministério de cuidar de adolescentes, que cada vez mais se esmere nesse cuidado. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Paulo falou a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Percebem? Então, não é uma questão apenas de ser um irmão ou alguém que Paulo estava cuidando como jovem, como adolescente e como jovem, mas é uma questão de ser verdadeiro filho. O nosso encargo é um encargo realmente de pai e de mãe para os nossos adolescentes. E ele continua dizendo no versículo 2 de 1 Timóteo capítulo 1, ele continua dizendo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante que Paulo aqui fugiu à regra das suas cartas. Já vimos isso em mensagens anteriores, liberadas pelo irmão Pedro Dong e também pelo irmão Ezra, que Paulo, quando foi se dirigir a Timóteo, ele incluiu na saudação misericórdia. Ele sempre falava graça e paz a vós outros em todas as suas cartas. Mas nessa carta específica para Timóteo, ele citou a palavra misericórdia. Por isso, meus amados irmãos que nos assistem nesse momento, vocês que são os cuidadores dos adolescentes nas diversas igrejas na nossa região,
é necessário que nós exerçamos a misericórdia de cuidar dos nossos adolescentes como verdadeiros filhos na fé, porque é essa a parte que nos cabe nesse ministério, como também é essa a parte que cabe a eles nesse ministério, de serem cuidados como filhos, tá? E na continuação do versículo, né, fala da graça, né? Graça, misericórdia e paz. Então eu quero mostrar hoje para vocês que quando Paulo falou aos Efésios, aí eu queria ler esse versículo para vocês, na carta de Paulo aos Efésios. Interessante que Timóteo, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Éfeso. Então tem tudo a ver com a carta também aos Efésios. Cola, né? Tem uma anuência de uma carta com a outra. Eles são tipologias. Em tipologia nós podemos dizer que são cartas irmãs. Ou seja, Paulo escreveu para a igreja em Éfeso, Paulo também escreveu a Timóteo, que estava em Éfeso. Então, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versículo 2, fala o seguinte, ó: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação ou da economia, tá? Da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, entende? Paulo recebeu uma graça que não era só para ele, a graça era para dispensar para os Efésios. Então, quando nós temos a nossa porção diante do Senhor, nós recebemos determinada porção de graça. Mas quando nós vamos servir a outros, a porção de graça aumenta. Por quê? Eu recebo para mim, mas para dispensar a outros. Então, nós que servimos aos adolescentes nas regiões, nas micro-regiões, nas cidades onde nós estamos, temos recebido esse suprimento da graça de Deus, abundante, para que essa graça alcance todos os nossos adolescentes. Louvado seja o Senhor. Eu quero cada vez mais reafirmar o meu encorajamento a cada um de vocês que servem aos adolescentes, para que agarrem com firmeza essa graça de ser suprido e também essa graça de passar adiante o suprimento para os nossos adolescentes. Eu queria ainda trazer para vocês 1 Timóteo, capítulo 4, eu já li, mas eu quero ler novamente esse versículo 16, que diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo. O versículo começa falando sobre isso. Tem cuidado de ti mesmo. Nós não podemos, meus amados, nós não podemos servir ao Senhor relaxadamente. O nosso serviço ao Senhor tem que ser primeiramente cuidando de nós mesmos. Esse evento aqui, desde a parte da manhã até agora, essa parte da tarde, ele é para que nós aprendamos primeiramente cuidar de nós mesmos, de sermos supridos, de irmos à fonte, de buscarmos mais da salvação de Deus, mais da graça de Deus, mais do suprimento de Deus. Para quê? Para que nós possamos ter esse bom depósito e possamos retribuir àqueles que nós servimos essa graça, esse suprimento, essa salvação. Por quê? Porque quanto mais nós recebemos e dispensamos, mais graça nós vamos receber. E aí, ele fala assim, ó: continua nestes deveres. Estou falando ainda do versículo 16, do capítulo 4 de 1 Timóteo. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, preste atenção, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Percebem? Então, a graça vem para nós, o suprimento vem para nós, a salvação vem para nós, e quando nós cuidamos de outros, no nosso caso, dos adolescentes, essa graça, esse suprimento e essa salvação vai ser transmitido a outros, que são o nosso público-alvo, que são os nossos adolescentes. Então ele fala, continua nesses deveres, é um compromisso, é um dever
que eu tenho, que você tem. E nesse dever, nesse compromisso, se nós somos fiéis, se nós continuamos nesses deveres, se nós exercemos o nosso comprometimento e fidelidade e obediência a Deus, o que vai acontecer? Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Veja bem, quando eu estou falando para adolescentes, qual a primeira intenção e qual o primeiro cuidado que devemos ter? É de infundir neles a salvação de Deus. É de infundir neles os fundamentos da fé cristã. É de infundir neles os primeiros passos nessa caminhada tão longa, nessa caminhada tão árdua, nessa carreira que Paulo diz que todos nós temos que correr. Então, à medida que eu ajudo alguém a correr, à medida que eu ajudo os nossos adolescentes a estarem se fundamentando nas verdades, sendo salvo com essas verdades, recebendo mais da graça, o que é que está acontecendo comigo? Eu mesmo estou recebendo toda essa infusão de Deus. É por isso que Paulo falou isso assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e dos ensinamentos, né? Que ele chamou aqui de doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, ou seja, se comprometa com isso. Por quê? À medida que você vai servindo, você está salvando primeiramente mais a você mesmo. Você está completando a sua carreira. E o resultado prático disso é que essa carreira junto com você. E a salvação está sendo cada vez mais infundida neles. Então, adolescentes também estão recebendo, não é, esse suprimento e correndo essa carreira junto com você. E a salvação está sendo cada vez mais infundida neles. Então, quando nós falamos o cuidado com adolescentes, nós precisamos perceber o seguinte: não é apenas uma questão de que essa fase, eles são mais propensos a cair. Eles são mais propensos a ser atraídos pelo mundo. Isso é verdade. É uma fase de mudanças, é uma fase, né, não somente de mudanças físicas, mas também psíquicas e hormonais. Vai acontecer essas mudanças nessa hora, nessa fase da vida humana. O ser humano fica realmente vulnerável, porque é um mundo novo. Ele está saindo da infância e entrando para a juventude. É a transição da infância para a juventude. Por isso que é necessário que nós tenhamos todo o cuidado possível com eles. E aí, existe um ministério que nós, que cuidamos dos adolescentes, resolvemos abraçar. E com certeza esse ministério resulta em que o adolescente participe da porção que cabe a ele nesse ministério da edificação da igreja, nesse ministério que nós temos recebido do Senhor e temos praticado na questão de viver a vida normal da igreja. Por um lado, é uma questão difícil, por um lado, é uma fase de transição, de mudanças, mas por outro, eles têm o direito de viver a parte que cabe a eles na vida da igreja. E nós, graças a Deus, somos os responsáveis para que eles vivam a parte que cabe a eles na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando nós percebemos na Bíblia sobre a história de Timóteo, nós vemos que por trás de Timóteo tinha pessoas que cuidavam dele. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Fala assim, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: pela recordação que guardo de tua fé. Perceba, Paulo está falando aqui que ele tinha uma recordação que ele guardava da fé de Timóteo. Ele falou assim, ó: Timóteo, realmente você tem uma fé não só objetiva fora de você, mas uma fé subjetiva dentro de você.
E eu me recordo disso porque eu já vi suas atitudes, eu vejo o seu procedimento, seu comprometimento com Deus, você como meu cooperador. Então ele falou, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, ou seja, sem hipocrisia, sem falsidade, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ou seja, havia modelos na vida de Timóteo, sua mãe e sua avó, que receberam e conduziram Timóteo na fé. Você pode até agora pensar o seguinte, mas os adolescentes que eu estou cuidando, os pais não estão vivendo a vida da igreja. Tudo bem, não tem nenhum problema. Sabe quem é a referência de fé para esses adolescentes que os pais não estão na vida da igreja? Você, que cuida deles. Então, cada um de nós tem esse comprometimento de ser essa retaguarda dos nossos adolescentes. Timóteo aqui nasceu em um lar cristão, embora o pai grego e gentil, mas a sua mãe e a sua avó, elas tinham fé, ou seja, elas caminhavam a vida cristã. E assim, Paulo, quando supriu Timóteo, quando encarregou Timóteo no seu ministério, ele falou assim, eu tenho recordação de vós, que você tem a sua fé sem fingimento, a mesma fé que habitou em sua mãe, a mesma fé que habitou em sua avó. Agora, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 15, ele falou assim, ó, tu, porém, o versículo 14 primeiro, tá? De 2 Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É como se Paulo tivesse dito assim, ó, tem aqui a referência, a palavra que você aprendeu. Você é o meu cooperador, você está cooperando comigo, mesmo na pouca idade. Então, se você já está cooperando comigo, que sou o apóstolo, você aprendeu esse caminho e está seguindo nele. É o que ele quis dizer aqui no versículo 14. Aí no 15 ele diz assim, que desde a infância sabes as sagradas letras. Percebe, irmãos? A maioria dos nossos adolescentes hoje estão na vida da igreja desde a infância. Participaram no serviço de crianças. Alguns que não participaram já chegaram na adolescência, mesmo assim, eles têm a oportunidade de receber essa infusão da salvação e tornar-te sábio. Aí ele continua dizendo assim, ó, que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs que cuidam dos adolescentes aí em cada cidade da nossa região, nós temos essa função de infundir nos nossos adolescentes o básico, o princípio da nossa salvação, os fundamentos da nossa fé cristã, porque é andando nesse caminho, é andando nesse caminho que o Senhor tem mostrado da edificação da igreja, que todos os nossos adolescentes se tornarão jovens, depois adultos, e os irmãos que vão cuidar da igreja num período bem próximo, tá? Então, por isso que nós não podemos nos desencorajar. Pelo contrário, ver o fruto lá na frente é muito gratificante. Quando você vê pessoas, irmãos que você cuidou na adolescência, né, e hoje são os irmãos responsáveis em muitos serviços na igreja, é gratificante. E se você ainda não viu isso com os seus adolescentes, saibam que o Senhor, se demorar 10 anos, 15 anos, você vai ver. Por quê? Porque Deus honra aqueles que estão nesse ministério, honra aqueles que estão nesse serviço e faz com que nós nos alegremos com esses frutos. Portanto, para concluir as minhas palavras nessa tarde, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: vamos permanecer fiéis nesse ministério encarregado pelo Senhor para nós. Vamos permanecer firmes, porque permanecendo-nos firmes, nós vamos fazer com que, primeiramente, a graça superabunde em nós e nós possamos cuidar dos nossos adolescentes. E o prêmio que nós vamos receber, essa coroa
como Paulo falou para Timóteo, né? Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, já agora a minha coroa está destinada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Então todos nós que somos fiéis nesse encargo de cuidar dos adolescentes, eu estou falando aqui especificamente para os que cuidam de adolescentes, então todos nós precisamos ser fiéis nesse ministério. Por quê? Primeiro, porque recebemos do Senhor. E em segundo lugar, porque é a parte que cabe a eles na vida da igreja. As crianças têm o direito da parte dela na vida da igreja. Os adolescentes, muito mais, têm o direito deles, a parte que lhe cabe na vida da igreja. Os jovens e assim por diante. Portanto, sejamos fiéis e o Senhor vai também nos suprir com sua graça para que nós possamos dar pleno cumprimento ao nosso ministério de cuidar dos nossos adolescentes. Quero encerrar fazendo uma oração por todos nós. Senhor Jesus, Senhor, nessa tarde nós dependemos de Ti. Senhor, ainda, Senhor, recorremos a Ti para receber mais da Tua graça, para receber mais da Tua salvação, para receber mais do Teu suprimento, a fim de que possamos transmitir com fidelidade àqueles a quem nós servimos. Senhor, guarda cada cuidador de adolescentes nessa região, guarda também cada adolescente, guarda do mal, guarda do mundo, e que possamos juntos, Senhor, estarmos edificando a Tua casa, cumprindo a parte que nos cabe nessa edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.